dentro da coleção Universo das Descobertas Ciências, da editora UDL Educação. Vou te mostrar a estrutura, as seções, o conteúdo que essa coleção tem a oferecer para nós professores e para os nossos estudantes. Fica comigo, esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você está aqui no canal Mais Ciências, esse canal que é um suporte para estudantes, para professores, para pais, para todo mundo que curte ciências. E esse vídeo hoje voltado para você, professor que está aí na hora da sua decisão, a hora que eu também aí estou vivenciando de escolher um novo livro didático. E eu já apresentei num outro vídeo essa coleção. Universo das Descobertas Ciências, 6º, 7º, 8º e 9º. Então, uma coleção aprovada pelo PNLD 2024, que garante aí a qualidade e a relevância dela, e com aí todo um pressuposto teórico metodológico coerente, baseado na BNCC, propiciando conhecimento científico, um pensamento científico para os nossos alunos. Então, eu já deixei várias informações num outro vídeo que está aqui na descrição, onde eu falo dos pressupostos teóricos metodológicos, dos pilares, um pouco do que tem nessa coleção. E nessa minha proposta é realmente mostrar para você em detalhes qual a estrutura da coleção, o que a gente vai encontrar lá dentro, como se divide, tem exercício, tem prática, quais são as seções. Vamos entender um pouco melhor e conhecer um pouco mais essa coleção. Aqui na descrição do vídeo tem o link onde você pode realmente baixar a coleção e ler e olhar e ter aí os detalhes sobre ela, mas eu já vou te apresentar para agilizar o seu trabalho, porque eu sei que o nosso tempo está corridíssimo. Vamos conhecer um pouco da estrutura, então, da coleção Universo das Descobertas Ciências. Bora? A coleção, ela se organiza em capítulos, né, que vai, claro, facilitar demais a nossa prática. Ela inicia sempre o livro do professor passando toda uma base pra gente de metodologia, de teoria, sobre avaliação, sobre metodologias ativas, com atividades complementares também nesse início. Então, pra gente, pra nós professores, então dá realmente um suporte para nós professores. E no início de capítulo, ele vai ter o quadro, a seção chamada Panorama. Ou seja, a sessão aí de abertura, a ideia é estar avaliando um conhecimento prévio dos estudantes. Então, tem ali uma pergunta instigante, uma curiosidade, preparando esses alunos, preparando os nossos estudantes para discussões futuras, porque vai rolar ali ao longo daquele capítulo. E aí, ela já parte para uma sessão chamada Início de Conversa. Dá uma olhada. Na Início de Conversa, estou dando um exemplo aí da coleção do 8º ano, tem sempre um destaque com imagens, gráficos, esquemas, um texto informativo para instigar aí alguma reflexão e já deixa aí algumas perguntas para os nossos alunos. É aquela parte que como a gente começa as nossas aulas, né, de forma real. Qual é uma boa forma da gente começar a nossa aula é justamente lançando algumas perguntas para envolver esse aluno, para trazer ele para a gente. Ao invés de começar simplesmente passando informações, a gente não começa a lançar essas perguntas. Já pensaram nisso? Já refletiram sobre isso? Alguém tem isso? A gente envolve o aluno. Essa sessão início da conversa faz justamente esse movimento. Então, tanto dá a ideia para o professor, né, ali uma abordagem, uma forma de começar, como mesmo o aluno ali lendo sozinho, ele já começa a ser instigado. Então, panorama, depois vem o início de conversa. E aí a gente vai ter uma série de sessões que algumas não estão presentes em todos os capítulos, mas em todos os módulos elas vão estar presentes. Então, num capítulo vai ter uma, e aí entra num outro uma outra, mas são sessões que vão ser recorrentes ao longo de toda a coleção. E uma que eu achei bem interessante, que eu gosto muito, que dá realmente assim uma base pra gente, é a Ciência em Ação. A Ciência em Ação, dá uma olhada aí. Ela vai ter esse formato de trazer atividades práticas, com experimentações, com coletas de dado, alguma dinâmica para proporcionar aos estudantes justamente uma vivência da prática científica. E é claro, sempre com recursos simples, com coisas possíveis de se fazer, como essa que a gente está vendo aí, da garrafa térmica, essa aí, por exemplo, fazendo um diorama dos biomas. A gente vai ter muitas dessas sessões Ciência em Ação ao longo do livro. Isso eu achei muito bom. Poxa, nem sempre vai dar para fazer sim, mas te dá uma possibilidade de.
às vezes você realizar aquilo num momento, numa culminância, ou até os alunos, no final desse trimestre, vão realizar uma pequena amostra com atividades do Ciência em Ação, dá essa possibilidade. Uma outra sessão que eu achei bacana é a sessão História da Ciência, porque sempre vai dar ali realmente um momento histórico, dando ali um pano de fundo sobre a época, sobre como chegou-se a certos conhecimentos. Pode ser tanto um espaço, é claro, além da busca do conhecimento, para a gente trabalhar a leitura e interpretação de texto. Então dá uma olhada aí em alguns exemplos. Esse aí, ó, mostrando um texto sobre as primeiras máquinas a vapor. Então, a gente tem essa ideia, né, da sessão História da Ciência, retomando eventos históricos para destacar a conexão com o tema do estudo e valorizar o processo, né? O pensamento científico, a ciência é construída coletivamente ao longo de um processo. E esses quadros, essas sessões que a gente vai ter, assim, várias ao longo da coleção, elas dão justamente essa ênfase. Outra sessão bem recorrente e interessante é o fórum. Dá uma olhada. A ideia do fórum é ser ali aquele espaço para incentivar o debate de tópicos estudados, promover aquela troca de ideia, às vezes uma formulação de hipóteses, a resolução de problemas. Então, em vários módulos, vai ter justamente essa estrutura aí do fórum, com textos um pouco maiores, um pouco menores, um glossário, e lançar ali algumas perguntas que vão permitir essa discussão, essa resolução de problemas. E aí você repara que é diferente disso. É um exercício? É a parte de fazer exercício? Não. O fórum ele vai ter uma outra ênfase. Vai ter a parte da sessão só de fazer exercícios, de fixação de revisão. O fórum ele vai ter uma outra ênfase desse processo ali do debate, do questionamento. E eu acho que uma coisa muito atual, que atualiza o professor e atualiza o aluno, é uma sessão chamada Múltiplos Olhares, onde vai estar sempre ali indicando livro, podcast, vídeo, filme, coisas que vão agregar aquela sala. Então pode ser realmente algo que vou aproveitar e vou colocar na aula, mas pode ser uma coisa que, sabe aquele para casa ou aquela coisa antes, te dá aqui alguns exemplos dessa sessão. Olha aí, nos múltiplos olhares, a gente vê, por exemplo, essa indicando um filme. Aí o Wall-E, que é um clássico, é maravilhoso, dá para trabalhar muitos temas, né, de tecnologia, sobre a questão do lixo. Então, várias possibilidades aí para trabalhar. Ou esse indicando aí uma história em quadrinhos do Manguezal, uma aventura aí do Menino Caranguejo. Tem onde ela está disponível, seja algo fácil, algo que pode ser baixado. Ou uma outra indicando o livro. Então, repara, filme, quadrinho, aí indicando o livro da Marie Curie, né? Poderia indicar, sei lá, a série da Netflix também, ok? E essa outra, que eu achei também bem acessível, quando a gente trabalha ali aquela parte de ecossistemas brasileiros, e aí essa mostrando um vídeo que conta sobre a história do Pampas. Então, lá, TV Brasil, dá o link, legal. Então, essa sessão Múltiplos Olhares eu achei muito positiva também, porque a gente precisa ter outras fontes. Às vezes a gente termina ali uma aula, poxa, eu queria trazer um vídeo. O próprio capítulo já dá uma ideia de um vídeo para trazer. E nas abas complementares para o professor, essa coleção ela dá muitas dessas dicas de vídeo, de matéria. Então é bem válido, bem bacana essa sessão também, gostei muito. A sessão pesquisa é uma que ela pode ser assim uma boa parceira e até como uma atividade avaliativa, como parte ali do conjunto de avaliações, a sessão pesquisa do livro. Dá uma olhadinha aí no exemplo dela. A proposta aí dessa sessão é destacar a importância da sessão que passou, né, ali, que os alunos estudaram, e para que o aluno realize uma pesquisa e aprofunde o conhecimento sobre o tema discutido naquele capítulo. Então, assim, um trabalho aprofundando aquele tema, não é propriamente uma revisão, mas um aprofundamento. Então, como esse exemplo aí dentro ali da classificação, né, dos seres vivos. Então, uma possibilidade aí. E ainda dentro dessa linha aí de uma atividade de final de capítulo, tem uma sessão que é a chamada expansão de repertório, que é bem legal, que é uma sessão que traz recursos adicionais para expandir ali realmente a discussão, o conhecimento do que foi tratado naquele capítulo, estimulando tanto as reflexões de situações reais ou hipotéticas. Então, a gente vê aí, por exemplo, repara que, de acordo com a corzinha da borda, é de uma das coleções, porque segue toda uma identidade visual. Então,
Então, esse exemplo aí da expansão de repertório dentro de um contexto aí de previsão do tempo. Nesse exemplo aí de expansão de repertório, você vê que tem uma sugestão aí que envolve perguntas pessoais. Então, 5 perguntas ali levando a breves pesquisas por parte do aluno. Já esse outro exemplo, dentro de um contexto de previsão do tempo, 2 perguntinhas ali, pessoais ou levando a uma breve pesquisa. Esse outro exemplo já pede para que o aluno assista um vídeo e dentro dele lança aí algumas perguntas. Então, o quadro, a seção expansão de repertório, tem essa proposta de expandir a discussão e os conhecimentos aí que foram tratados no capítulo. E uma que faz muito sentido, que aparece mais para o final, que é a retomada do panorama. Lembra quando a gente começa as sessões, sempre ali nos inícios, as sessões, os capítulos, sempre tem um panorama que lança algumas perguntas. Às vezes aquela pergunta ali, o aluno não sabe responder, né? Às vezes realmente a gente está só instigando ele. Mas quando ele tem lá no meio do capítulo a retomada do panorama, ele volta naquilo e agora ele já está mais apto para responder. Então, dá para fazer esse link, né? Ah, realmente eu preciso parar formalmente. Às vezes, no decorrer da aula, a gente já faz essa jogada. De no início eu lancei perguntas que ele não sabe responder e mais pro final eu retomo. É uma coisa muito prática. E o capítulo, ele dá essa ênfase. Tem ali a seçãozinha retomada do conhecimento. Dá um exemplo em uma aí. Tá vendo aí? Sempre resumidinha, pequenininha, apontando para o que já aconteceu. Aí, te dando exemplo de 2 de coleções diferentes, levando aí a revisão do conhecimento e do que foi discutido. E como eu citei no vídeo anterior, onde eu mostrei uma geral sobre a coleção, um dos grandes pilares da coleção Universo das Descobertas é justamente a questão do conhecimento científico. Então, uma sessão bem bacana é essa aí, que é a Decifrando Ciência, que a proposta é apresentar textos de divulgações científicas, relacionando, claro, com temas do capítulo, para fomentar esse letramento científico dos estudantes. Então, pode ser algo de leitura e interpretação, desse aprofundamento. Então, o Decifrando Ciência é uma sessão que vai estar presente aí, Decifrando a Ciência. É uma sessão que vai estar presente em vários capítulos, ajudando e apontando para esse pilar do conhecimento científico. E, claro, uma coisa que não pode faltar para a gente são os exercícios. Então, tem sempre ali a seção Reveja, que é a seção com exercícios em diferentes níveis de dificuldade. Então, exercícios mais de revisão, de fixação, exercícios mais complexos. Então, sempre vai ter a seção ali ao final do capítulo Reveja, dá uma olhada aí, com questões para os nossos estudantes retomarem o conhecimento e as habilidades estudadas ali ao longo do capítulo. Então, a Reveja, ela vai estar ali ao final do bloco temático. Então, dando aí alguns exemplos para vocês. Algumas revejas vão ser um pouco menores, outras maiores que vão ocupar aqui, ó, por exemplo, essa aí, que ainda tem muito mais. Eu estou te mostrando nessa página 3 questões, ela vai até o 12, só para você ter uma ideia que vão ter realmente diferentes tipos de questões para trabalhar essa revisão. E assim eu dei uma boa caminhada aí por dentro da coleção Universo das Descobertas Ciências, para você realmente ter essa noção, sabe, do que ela tem para oferecer, como ela que recursos bacanas ela vai ter para ser aí uma parceira, porque acaba que é isso, né, o livro didático acaba sendo um parceiro nosso ao longo de todo o ano, nosso e para os nossos estudantes. Então, indico para você que vá aqui na descrição, que observe e possa baixar lá a coleção e ver maiores detalhes dessa coleção, e espero que tenha conseguido mostrar para você as vantagens e do olhar, né, inovador e equilibrado que essa coleção traz pra gente como uma boa opção para o nosso uso em sala de aula. Combinado? Ficamos por aqui no vídeo de hoje e até a próxima!